Boa noite, companheiros. Boa noite, amigos. Estamos mais uma segunda-feira aqui com vocês. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e contamos com a presença de todos vocês. Que bom! Para nós é uma alegria muito grande, às segundas-feiras, estarmos aqui com vocês para aprendermos um pouquinho mais sobre toda essa dinâmica que Kardec nos trouxe, né? Esses ensinamentos que são transformadores, que faz com que a gente possa almejarmos já uma vida melhor nessa encarnação, que a gente não precisa esperar a próxima, não. Já podemos começar a melhorar agora, né, Célia? Não vamos deixar para a próxima, não. Vamos já agora começar a aplicar esses conhecimentos nas nossas vidas. Vamos fazer, então, uma prece em agradecimento para darmos início aos nossos trabalhos. Lembrando sempre, né, Célia, como a gente sempre fala, que vocês acompanhem com o livro, aqueles que possam, a nossa casa que vende os nossos livros, seria até uma forma de nos ajudar, né, nesse momento tão difícil que passamos de afastamentos. Então vamos agradecer a Deus, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo levar a cada um de vocês esses entendimentos trazidos por Kardec, pedindo sempre a Deus, pedindo a Maria Santíssima, a Jesus e aos amigos espirituais, que são os verdadeiros coordenadores desse trabalho no plano espiritual, que possa nos intuir, nos inspirar, trazendo sempre para nós o melhor entendimento, para que possamos, daqui, levar para vocês exemplos, entendimentos de todas essas questões que aqui vamos ler. Que Jesus nos abençoe, nos traga esse conforto, esse entendimento, abrindo cada vez mais a nossa mente, fazendo com que sejamos receptivos a esses entendimentos e que possamos ter uma semana de muita paz, de muita alegria e de muita harmonia, sobretudo com todos de nossa família espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, boa noite, amigos, amigas. Realmente é com muito prazer que começamos mais uma semana com a presença de vocês. E aí, no capítulo passado, né, Nivaldo, terminamos aquela questão extensa de Kardec, né, na 257. O capítulo continua o sexto aí, né? Acabamos aquele tópico, né, que falava sobre ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, né? E agora vem um outro tópico que é muito interessante, né? Desperta a nossa atenção. Interesse, né? Interesse. Escolha das provas. Olha só. Quantas vezes a gente fala, né? E nós nos questionamos. Na próxima encarnação. Eu quero assim, eu quero assado, eu vou vir assim, né? Né? Ou então até colocamos assim, né? Sei lá, não, isso não é para mim, não. Eu não. Não é possível que isso esteja acontecendo comigo, não é possível que isso seja para mim. Né? Não, essa vida não me pertence. E aí agora a gente vai ver que é possível. Que é possível, nós, pra mim, nós escolhemos, escolhas das provas. Nós vamos ver que fomos nós que fizemos essas opções. E aí a gente, dentro da nossa infantilidade espiritual, a gente fala assim, mas se fosse eu que tivesse... Eu não fui eu que escolhi, não. Porque eu não ia escolher isso para mim. É verdade. Isso é porque a gente é infantil, espiritualmente. E eles vão nos dizer, né, Célia, que o entendimento, quando aqui estamos encarnados, é totalmente diferente do entendimento do espírito, né? Porque o entendimento, a visão deles lá é diferente da nossa. E aí eles querem realmente resolver as questões. Então, escolha das provas.
na questão 258. No estado errante, Kardec pergunta, né? No estado errante, ou seja, no mundo espiritual, e antes de começar nova existência corpórea, antes de voltar aqui, né? Antes de reencarnar, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Ou seja, nós estamos no mundo espiritual, estamos nos preparando para reencarnarmos. E aí Kardec pergunta, nós vamos ter a consciência e a previsão das coisas que vão nos acontecer na nossa existência? Ou seja, será que a gente já sabia de tudo que vai nos acontecer durante a nossa vida? E eles respondem para nós, né, Célia? A espiritualidade responde. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, ele próprio, o espírito próprio, ele escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí, por que ele escolhe esse gênero de prova que precisa, que deseja, olha só, que deseja sofrer? Deseja, ele quer. Ele quer. Ele quer, é um desejo dele. Ele implora para voltar, para passar aquilo. E aí nós vamos lembrar, num programa passado, nós falamos muito em consciência, né? Sim, sim. A consciência dele cobra. Sim. A consciência dele martela. É o aguilhão, fica espetando. Então ele pede, ele implora para voltar, para refazer aquilo que ele não deveria ter. Que não conseguiu terminar o que fez mal feito. Que não deveria ter feito. Célia, e aí a gente sabe, né, que esse desejo, como você falou, que o espírito tem de retornar para refazer, a gente só nos deparamos com essa vontade de refazer aquilo que a gente fez errado quando a gente tem a consciência, né, de que fizemos errado. Fizemos errado. E aí a gente vai perceber, vai entender, né, que lá nos livros de André Luiz, ele traz para nós que existe o departamento de reencarnação. Né? Os espíritos, quando estão se preparando ou vão se preparar para reencarnar, eles vão para o departamento de reencarnação. Mas nesse departamento de reencarnação, eles antes vão passar no departamento que é de esclarecimento. Ou seja, eles vão ser instruídos, vai ser falado, mostrado para eles tudo que eles fizeram que não deveria ter feito. Eles vão ser esclarecidos, propriamente dito. E aí, com esse esclarecimento, com esse entendimento, é que depois eles vão para a reencarnação e aí vão fazer as opções do que precisam passar por aqui nessa nova encarnação. Por isso é que, muitas das vezes, eles vão escolher provas, situações para serem vivenciadas que nós achamos que, não é possível que eu tenha escolhido isso. Mas quando no plano espiritual, de acordo com o entendimento com o esclarecimento que eu tive do que eu precisava, eu fiz essa opção. Né, Célia? São as opções, são os modos de vida que nós precisamos, nós queremos. Tem uma coisa que eu ouvia, graças a Deus eu não ouço mais, mas eu gostaria de ouvir agora de novo, mas já são grandes. Sabe quando o nosso filho é adolescente? Sim. E que a gente fica ali no pé dele, aí ele causa uma discussão sem tamanho, e aí ele vira pra gente e fala assim: eu não pedi pra nascer. Não pediu não, implorou. É verdade.
implorou para nascer. Então, aí eu estou comentando isso, porque eu ouvia isso. Eu queria ouvir hoje, mas hoje ele já essa não falou consciência, mais. né, Célia? Essa consciência do espírito de implorar para renascer vem exatamente do entendimento do que ele precisa refazer para ser feliz, para se livrar daquela culpa, vamos assim dizer. Porque, Nivaldo, quando a gente precisa entender que didaticamente o mundo espiritual ele é perfeito. Todos nós somos paulatinamente esclarecidos. E aí chega um ponto em que a gente tem um filme da nossa vida. E aí a gente vê as falhas, aquilo começa a espetar a nossa consciência, a fazer mal a gente, e a gente quer vir para reparar. E aí são essas escolhas que a gente faz. E aí a gente tem essa oportunidade de renascer, né? Para refazer. Então a gente precisa ampliar essa oportunidade, porque aí a gente vai refletir, bom, então meu pai e minha mãe não é assim à toa. Tem uma razão. Tudo há uma programação. Né? Há uma programação. A nossa família, o nosso núcleo familiar é aquele que todos nós necessitamos. Não sou só eu que necessito, não. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, todos nós necessitamos estarmos ali compartilhando aquela vivência. Esse acerto, né, Célia, muitas das vezes é total, é da família inteira, né? Da família inteira. Família inteira. Aí a questão 258, ela se desmembra pela letra A. Kardec pergunta: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Porque a gente vê... A gente imagina assim, né? Já pensamos assim muitas das vezes, há algum tempo atrás. Porque a gente vê tanta miséria, a gente vê tanto sofrimento, uma pessoa só passando por tantas dificuldades, né? Quer ver, não é possível que isso ela... é castigo. Não é possível que ela tenha escolhido isso. Isso é castigo. E aí Kardec pergunta. Isso, não vamos nos esquecer que hoje nós pensamos isso. Célia, muitos de nós pensamos assim, determinadas coisas que acontecem conosco, que ainda seja castigo de Deus. E hoje, Nivaldo, nós pensamos assim. A gente não pode esquecer que esse livro essa pergunta foi feita aos espíritos lá em 1857. Né? Olha como nós somos, como nós estamos e como nós éramos. Ou seja... 160 e alguns anos atrás, né? A dúvida, a indagação é a mesma. E aí, mais uma vez a pergunta: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a espiritualidade nos responde: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ou seja, é castigo de Deus pela misericórdia, pelo que a gente estuda, pelo que a gente sabe do nosso Pai. Não é castigo, é permissão. Ele é a doutrina nos diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não seja com a permissão dele. Porque a gente também tem a ideia, ao contrário, né, Célia? De que algumas pessoas foram assim, Deus foi generoso com determinadas pessoas. Teve um privilégio. E a gente sabe, já falamos isso aqui algumas vezes, Deus não castiga ninguém, mas também não dá prêmio a ninguém.
Nós somos... Sem merecimento. Sem merecimento. Nós vamos passar tudo aquilo que for necessário, sempre visando o nosso crescimento espiritual, moral, né? Então, nada acontece sem a permissão. Não é ele, né, que castiga, mas ele permite. Ou seja, que se aconteceu, é porque Deus permitiu. Permitiu. Pois foi ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perfeitamente. Perguntar, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Por que Deus permite? Ele permite porque a consequência desse ato, dessa atitude, vai ser nossa. Entendi. Né? E a gente tem essa clareza. O que eu fizer de bom, eu vou ter consequência boa. Se o que eu fizer de mal, eu vou ter consequências má. Vai ter que responder por elas. Vou ter que responder por elas. E aí, essa liberdade, esse livre-arbítrio, é que a gente precisa saber usar. Ele nos dá o plantio, ele permite que a gente plante qualquer coisa. O que a gente quiser plantar, ele permite. Só que o que você plantou, você vai ter que colher. Isso aí é lei. Agora, a liberdade para plantar, para semear, você tem. Nós temos. Agora, a colheita também é nossa. Também é nossa. Eu não posso plantar jiló e querer colher morango. Até porque, né, agriculturamente isso é impossível. Fisicamente impossível, né? Mas essa é a lei. O que a gente planta, a gente vai ter que colher. Isso aí não tem a menor dúvida. Por isso que nos é dado o prêmio, a felicidade ou a dor. Porque você escolheu. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe estão abertos. Os dois caminhos estão lá. Você escolhe. Você vai fazer a sua opção. Então, se você escolhe o caminho do mal, como você pode colher qualquer outra coisa que não seja o mal, né? Que não seja o mal. E é exatamente assim que Deus procede conosco, né, Célia? Também aqui na vida material. Nós sabemos que a cada momento nós estamos fazendo as nossas escolhas, as nossas opções. A todo momento. E para isso ele nos fala lá no Evangelho, na porta larga e na porta estreita. Qual é a porta que a gente está querendo trilhar? A da alegria, do prazer, né? Ou nós vamos trilhar por uma outra porta que seja uma porta da responsabilidade, da mudança, do compromisso, né? Aí, Nivaldo, vamos lembrar, porque isso tudo pode nos questionar, pode nos fazer o seguinte questionamento. Mas eu só escolho o caminho do mal, Nivaldo. Eu não tenho salvação, eu não tenho... E aí nós vamos lembrar da misericórdia do nosso Pai. Porque o nosso Pai, ele sabe o que nós somos, ele sabe a nossa essência. Conhece a nossa essência, né, Sérgio? Porque foi ele que criou. Ele é perfeito, ele é amor. Então ele sabe perfeitamente que nós não somos isso que estamos agora.
A nossa essência é perfeita. A né? nossa essência é perfeita. E Ele sabe que hoje ou amanhã, rápido ou devagar, sofrendo ou sorrindo, nós vamos chegar novamente lá. E aí vamos lembrar mais um consolo para a gente, Nivaldo. Paulo, né? Esse apóstolo, né, que tem aí uma vida de modelo também para gente, que é possível. Aí ele essa dizia, mudança, essa transformação. Essa transformação é possível. De Saulo para Paulo, né? E ele dizia, o que eu não quero, eu ainda faço. Somos nós, o que nós não queremos, nós ainda fazemos. É verdade. E o que eu quero, eu ainda não faço. Mas nós vamos fazer. Então, o consolo é esse. Vamos escolher o caminho do mal? Temos essa liberdade para escolher. Mas a gente também tem, a partir de agora, consciência de que vai ter consequência. Nós vamos ter que retornar para refazer esse caminho. Vamos ter que retornar para fazer. Retornar. É aquele caminho que nós já falamos aqui tantas vezes em programas anteriores, né? O nosso objetivo está aqui, a gente poderia ir numa linha reta. Pois é. Mas, normalmente, nós fazemos escolhas equivocadas por falta de conhecimento, de entendimento, e a gente fica dando volta. Mas Deus, na sua amorosidade, permite que a gente faça esses caminhos, porque Ele sabe que um dia nós vamos ter que chegar lá em cima. Não tem outro caminho. E Jesus nos confiou, nos disse isso, né, Célia? Quando Ele nos disse que um dia todos nós faremos tudo o que Ele fez e muito mais. Então, é só questão de tempo. Então, continuando. Voltando um pouquinho, né? Nada entrava seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhes estão abertos. Se vier a sucumbir, se vier a falhar, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Olha a reencarnação aí, né, Célia? Então, errou. Vamos corrigir, vamos ter a oportunidade, nos vai ser dada a oportunidade de correção. Errou, vai ser dado. Agora, errou. É claro, um minutinho só, sim. É claro que cada vez mais sofrido. É isso que eu ia dizer, né, Célia? Tá? Porque dá a impressão de que, então é fácil, eu vou errar, depois eu vou ter outra oportunidade para fazer, de novo. Mas é o que a Célia comentou. À medida que a gente vai errando, essas nossas possibilidades do conserto é mais dificultosa. É mais. Ou seja, aquela criança que fez alguma coisa de errado, o pai põe de castigo 5 minutos. Deu a oportunidade dele sair do castigo, ele errou novamente, ele agora vai deixar mais 10 minutos e vai tirar a TV. Vai agravando. Vai agravando. Aí, cumpriu, deu outra oportunidade, ele errou novamente. Olha, vai ficar de castigo agora 1 hora, sem TV e sem celular. Então, vai... Vai agravando. É o que você falou, né, Célia? Porque senão a gente... é só 5 minutos que eu vou ficar de castigo, eu vou errar de novo. Não, só que não é assim. A nossa punição ou a nossa consciência vai fazendo com que a gente tenha que enfrentar dificuldades um pouquinho mais severas para que a gente aprenda. Porque senão seria fácil. Mas, mais uma vez... Ia se tornar um prêmio. Uma vez, não é nosso Pai que nos condena, nos castiga. Não é. É a nossa consciência. É a nossa certeza que podemos e vamos fazer diferente. É a nossa escolha das provas, né, Célia? Que nós estamos falando aqui. Nós vamos escolher essas provações mais dificultosas. Continuando, então. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus
do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, ao perigo, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Voltando. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. O perigo existe. Existe. Nós vamos nos colocar diante dele ou não, é a nossa determinação. Nossa determinação. Então, Deus criou aquele momento, né, aquele perigo, mas a escolha de se expor ou não é nossa. É nossa. É nossa. Então, foi Deus que me colocou lá? Não. Eu fiz a opção, né, de estar exposta àquele perigo. Por exemplo, essa grande pandemia que nós estamos vivendo. Tem os órgãos de saúde têm uma série de normas para cumprirmos. Higiene, proteção, evitar aglomeramento. Estamos aqui, eu e Nivaldo, com essa placa. Então, a pandemia existe. Deus permitiu ela, né? Porque existe, aí já é outro problema. Agora, eu me expor ou não a ela... Aí é o nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio. Né? Então, a gente... É o nosso livre-arbítrio. Precisa saber... não é Deus que... Distinguir essas facetas, né? Questão 259. Kardec, então, pergunta: se o espírito escolhe o gênero de prova a que deve se submeter, daí se segue que todas as atribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Nós escolhemos, né? Todas, a palavra todas, né? Vamos ver o que eles vão nos responder. É porque quando todas, né, Nivaldo? Então aquele tropeção que eu dei ali naquela pedra estava previsto? Eu escorreguei aqui naquela poça de água, né? E eles vão nos responder que todas não é bem a palavra. Todas não é bem a palavra. Pois não quer dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo. Até as mínimas coisas. É o que você falou. Escolhestes o gênero de prova. Os detalhes são consequências da posição e, frequentemente, de vossas próprias ações. Então, Célia, o que ele está nos dizendo é que no mundo espiritual a gente vai escolher o gênero de prova. Os detalhes vai ser decorrente das nossas atitudes, muitas das vezes. Nós podemos até fazer aqui um paralelo, Célia. Nós vamos fazer uma programação para fazer uma viagem. Né? Vamos fazer uma programação de fazer uma viagem. Então, nós vamos escolher a roupa que eu vou, qual é o meio de transporte, se eu vou de carro, vou de avião, vou de moto. Eu posso escolher o hotel que eu vou ficar. Eu posso escolher algumas outras coisas. Mas, por exemplo, o que vai me acontecer durante a viagem de carro, se o pneu vai furar,
Se lá no hotel a roupa de cama vai estar assim, o assado, são detalhes que a gente não vai controlar. Então, essa forma geral, como ele nos diz, é exatamente isso. Eu vou programar essa viagem, os tópicos principais. Mas os acontecimentos em paralelo, nós não vamos conseguir controlar e programar todos eles. Como você, voltando a dizer, né, aquele escorregão que nós demos aqui na sala, porque tinha uma água, tinha uma casca de banana. As nossas ações, elas vão estar em função das nossas imprevidências. Sim, ou previdências. Então eu escolhi o geral, os tópicos principais, e o restante nós temos que ser previdentes. Usando esse exemplo que você usou da viagem, então eu decidi que vou de carro. Sim. Mas eu não levo o carro para fazer uma revisão. Exatamente. Eu não abasteço. Você não abasteceu, você não fez revisão no carro. E aí? Você foi imprevidente. Eu fui imprevidente. Então, vai acontecer algumas coisas nessa viagem que você não programou. Né? Você programou a viagem. E aí, em função disso, em função desses acidentes de percurso que vão acontecer dentro dessas imprevidências, eu agravo. Ou facilita, né? De repente, aquele acidente, eu posso aproveitar aquilo para tornar aproveitar de alguma maneira para o bem. Ou então eu posso... Você sendo previdente, né, Célia? Por exemplo, você fez uma revisão no seu carro, você encheu o tanque antes de ir, e aí no caminho pegou um grande engarrafamento. Se você não tivesse sido previdente de ter enchido o tanque, você ia ficar sem gasolina. Entendi. São essas coisas que a gente, sendo previdente, nós vamos facilitar essa viagem que nós programamos. Então, continuando. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses seus atos são o efeito de sua vontade ou de seu livre arbítrio. Então, ele fez essa opção em nascer, como ele nos diz aqui, entre malfeitores, porque é uma prova. É uma provação que ele quer. Não, eu vou nascer aqui nesse ambiente, mas não vou me corromper. Não vou me corromper. É uma prova que ele precisa passar, né? Então... E aí aquela desculpa, mas também olha a família, de onde que ele não vai justificar os atos dele, porque todos nós nascemos aonde necessitamos. Não é à toa que ele vai nascer no meio desses malfeitores. E aí a gente para pensar que há essa possibilidade. Eu desejar, querer fazer uma programação para nascer numa família de malfeitores. E eu não sou, eu não quero ser. E eu me preparo, eu sou revestida de todos os ingredientes para resistir àquilo. Todos os ensinamentos, né, todos. Célia? Já foram dadas todas as nossas instruções para que a gente nasça ali. E muitas das vezes até, Célia, aqui pensando, né, até para transformar aquela família. Até para transformar aquela família. Vamos lembrar uma outra coisa. Nenhum de nós viemos aqui para dar errado. A passeio, né? Ninguém. Todos nós viemos aqui preparados, habilitados para acertarmos. Perfeitamente. Viemos para dar certo. Por nossas atitudes, por nossas ações, pelos caminhos que escolhemos, damos errados, agravamos. E Kardec continua, né? O espírito sabe que escolhendo tal caminho terá tal gênero de luta a suportar. Ele sabe. Ele vai nascer numa família de malfeitores. Ele sabe que dificuldade que vai ser.
Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas não sabe se ocorrerá este ou aquele acontecimento. Então, ele escolheu nascer naquela família, ele sabe que vai enfrentar muitas dificuldades, mas ele não sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Ele está preparado para enfrentar as dificuldades, mas ele não sabe a miudeza do que vai acontecer, né? Os percalços do caminho, ele não sabe. As particularidades se originam das circunstâncias e da força das coisas. Né? Apenas os grandes acontecimentos, os que influenciam no destino, estão previstos. É a viagem que nós falamos. O que está previsto? Olha, eu vou fazer uma viagem, de que roupa que eu vou, qual é a roupa é o corpo físico, né, Célia? Então eu decido qual é o meu corpo físico, qual é o meio de transporte, se é carro, moto, avião. Eu defino os grandes acontecimentos. Como eles aqui apenas os grandes acontecimentos, os que influenciam no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de sulcos, sabes que terás que tomar grandes precauções, porque tens probabilidade de cair, mas não sabes em que lugar cairás, e pode acontecer que não caias. Se fores bastante prudente, se ao passar por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito como vulgarmente se diz. Pois é. Iniciando essa última partezinha, diz assim: se escolhes um caminho acidentado, é porque a tua palavra é outra, mas o sentido é o mesmo. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terá que tomar muita precaução. Não é assim? É verdade. Nós vamos passar por aquele local que é difícil, a gente vai tomar mais cuidado. A gente vai passar por um local de uma obra ou quebrou algum vidro, a gente vai tomar cuidado. Um local acidentado, a gente está andando por uma calçada, mais cuidado a gente vai ter que ter. Então, aí a gente se transporta para o exemplo de Kardec, por exemplo, que a espiritualidade deu, dos malfeitores. Sim. Então, se eu nasço numa família de malfeitores, é esse caminho acidentado. Eu vou ter que tomar eu vou ter que ter muitas precauções. Porque senão eu vou cair. Você vai cair. O risco de você se acidentar é grande. É grande. Né? E aí é como a espiritualidade nos diz. Se não tomar cuidado, vai cair. Mas pode ser que não caia. Pode ser que não caia. Desde que eu seja previdente. Previdente, exatamente. Né? E aí vem a questão 260. Kardec pergunta: como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? É um questionamento, né? Já imaginou? Como pode? Se somos nós, se é o espírito que escolhe, Kardec está trazendo esse exemplo para nós. E aquele espírito que quer nascer na pobreza? Na pobreza. Na miserabilidade. Já pensamos nisso? Pois é. E quantos estão aí, né? Quantos estão, né? Uns por necessidade, outros por escolha, né? Sim. Então, repetindo a pergunta: como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? E eles nos respondem: é necessário que seja posto no meio em que possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável
que se ache em contato com gente dessa espécie. É verdade. Então, como é que pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Porque é a prova. É preciso passar por aquilo para mostrar, não, eu já aprendi. Eu aprendi, eu superei. Já aprendi. Eu não me iludo mais. Eu não caio. Temos que imaginar, né, Célia, um espírito que já reencarnou, que vinha caindo, errando, exatamente nessa questão do roubo, e que, num determinado momento, ele conseguiu vencer essa má tendência, e aí é preciso que ele prove que ele realmente venceu essa má tendência. Não é assim que a gente tem que fazer na escola? Quando a gente estuda lá uma determinada matéria, no final do semestre o professor aplica uma prova para saber se a gente realmente aprendeu. Nós temos que provar que aprendemos. E o espírito precisa provar que ele venceu essa má tendência. Como? Submetendo a ele uma encarnação no meio em que ele vai ter que provar com todas as facilidades que ele vai ter que ele venceu. Ele não vai mais fazer isso. Pois é. E aí, e é assim em todos. Aqui o exemplo usado foi o roubo. Mas é em tudo. Nos vícios. Todos os vícios, né, Célia? Todas as paixões. O ódio, a raiva, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, todos eles nós vamos ter que vencer. Aí tem a 260A. Assim, se não houvesse, Kardec perguntando, né? Assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas. Ou seja, tem que ter gente de má vida aqui para que os espíritos venham para passar por essas provas. E eles nos respondem. E se deveria lamentar isso? Lamentar o fato da Terra não ter ninguém de... Seria uma maravilha, ele já pergunta, seria de lamentar isso? Se a Terra não tivesse gente de má vida? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra. É muito bonita essa pergunta que a espiritualidade pergunta a Kardec, né? Porque Kardec pergunta, se não houvesse gente de má vida na Terra, aí a espiritualidade pergunta, e se deveria lamentar isso? Seria uma maravilha que não tivesse. Ou seja, precisamos encarnar aqui ainda, porque aqui se encontram as provas que precisamos passar, que precisamos suportar, que precisamos mostrar, né, que superamos, que aprendemos, que estamos aptos à nossa caminhada evolutiva. Perfeitamente, Célia. Mais uma vez estamos chegando ao final do nosso estudo. Mais uma vez, né? Realmente passa muito rápido, né? Muito rápido, Isso é bom. Isso é muito bom porque não fica uma coisa pesada, né? A gente... A conversa, a nossa conversa dentro desse estudo... Esses temas, né? Ela vai se desenrolando assim, ela vai se desmembrando com bastante naturalidade. Isso é muito bom. Então, agradecemos a vocês a presença, a participação, a interalidade de vocês. E pedimos que continuem nos assistindo, continuem participando desse estudo, porque só tem
Só temos um vencedor nisso tudo, nós mesmos. Então vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer ao Mestre Jesus, a todos esses amigos espirituais que nos auxiliam, que nos incentivam no prosseguimento desses estudos, que alimentam a nossa vontade de caminharmos em direção ao nosso Pai. Obrigada, Mestre, e que a Tua luz nos encha de alegria, que a Tua luz inunde os nossos corações, para que possamos ter sempre muito vivo em nossas mentes o caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.